por si mesmas, mas por trás está uma operação divina. Ninguém foi convidado, ninguém foi constrangido, eles mesmos se levantaram para ouvir, tinham necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Me lembro, irmão, só para um parênteses, nós aqui em João Pessoa, que é testemunha, um dos remanescentes, alguns irmãos aqui da igreja sede, um período aqui em João Pessoa, aqui nas nossas igrejas aqui, que as igrejas se enchiam em seus cultos, mas ninguém, irmão, estava ali esperando receber uma bênção de natureza financeira, uma bênção de natureza material. Eles estavam ali procurando ouvir a palavra do Senhor. E houve um rebuliço espiritual nesta cidade, de uma maneira tal, meus queridos, que hoje parece que o Espírito de Deus pairava aqui em João Pessoa, que nós aqui testemunho. O povo corria para as igrejas para ouvir, para orar, para buscar, para celebrar o Senhor. Hoje em dia a igreja perdeu tanto esta graça, precisa de usar mil e um recursos para atrair as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E pior que tem alguns ministérios que usam tantos artifícios, tantas técnicas, tantas coisas modernas, que comprimem a palavra do Senhor e não se tem o tempo necessário para ser ministrado. Inclusive eu vi aqui o pastor uma época atrás disse: vamos fazer um culto só de louvores. Tudo bem, nada contra, nós nos reunimos para celebrar o Senhor, mas o culto, irmão, não é somente uma celebração que nós fazemos. O culto é um conjunto de coisas. O culto ele começa quando nós abrimos com oração, quando nós lemos a palavra, expomos a palavra, nós oramos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós entregamos as nossas ofertas ao Senhor. Isso tudo faz parte do culto. Louvado seja Deus. Tem pessoas que gostam do culto apenas quando Deus está sendo celebrado através de cântico. Quando chega o momento de ouvir a palavra de Deus, aí parece que dá uma coceira, parece que a cadeira incomoda, aí o celular toca, que não deveria tocar, porque a igreja não é lugar de ninguém atender celular, né? E outros até bem com joguinhos eletrônicos, comunicando um com o outro. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. E Deus fala através da sua palavra. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus fala através da sua palavra no nosso coração. O ministério da palavra, meus queridos, na igreja, ele ocupa um papel preponderante. Lembrem-se lá em Atos 6, quando a Bíblia diz que crescia o número dos discípulos, graças à ação poderosa de Deus através do ministério da palavra, diz a Bíblia. E na distribuição diária da beneficência houve um problema, porque um grupo era contemplado, o outro não, e houve uma queixa na igreja. E os apóstolos se reuniram e disseram: não é razoável que nós nos ocupemos da mesa, quer dizer, da distribuição da beneficência, e deixemos de lado a palavra do Senhor. Vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Vamos construir sobre esse negócio, porque nós iremos perseverar na oração e no ministério da palavra. Jesus ensinava o que, irmãos? A palavra de Deus. Ele transmitia para o povo a palavra de Deus, os seus ensinamentos, as suas instruções, para gerar fé no coração do homem, para que ele pudesse arrepender dos seus pecados e salvar a sua alma. Eu ontem estava na televisão, liguei e veio lá o programa aí de um grande pregador aqui brasileiro. Eu dizer o nome, mas todos os irmãos sabem quem assistiu. Esse grande líder, ele trouxe um profeta dos Estados Unidos, já há quase seus 80 anos, seus 70 tarará. E eu ouvindo daí, procurando descobrir alguma coisa da palavra de Deus que viesse encher a minha alma. E a ênfase era dinheiro, dinheiro, dinheiro.
você contribua com R$911, que você vai ter a bênção de Deus na sua vida. Este homem é profeta de Deus, este homem trouxe uma revelação de Deus para isso. Meu querido, onde é que nós estamos? Que mensagem está sendo anunciada? Que palavra está sendo anunciada? Irmãos, precisamos compreender, meus queridos. Deus abençoa na área material, abençoa, mas essa não é a ênfase do Evangelho. A ênfase do Evangelho é salvar a sua alma e reconciliar você com Deus, ter os seus pecados perdoados, para você poder habitar na presença de Deus para todos sempre. Quer que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde está o ministério da palavra no meio da igreja? E as pessoas dizendo amém e tirando R$911, dando como oferta, e depois ele disse: vamos levantar, parece que me fala embora, 12 homens neste Brasil para dar 10 mil e poucos reais, porque a bênção de Deus é a bênção abundante, e você é rico, e o seu Deus é o dono da prata e do ouro, e gente contribuindo a doidado que tem por aí. Irmãos, a bênção de Deus não é proporcional à sua contribuição. Se você der 1000, Deus vai te dar uma bênção proporcional a 1000. A palavra de Deus não diz isso, irmãos. Vocês sabiam que nesta palavra de Deus você vai encontrar que Jesus tem interesse no gasofilaço na igreja? Diz a palavra que lá em Jerusalém, no santuário, Jesus assentou-se, ficou só olhando as pessoas contribuírem. Deus tem interesse nisso? Tem. Porque nós invertemos os valores, irmãos. E a palavra diz que os ricos depositavam no gasofilácio quantias imensas. Até eu, como pastor, até que, né, interessante, se alguém chegar e pastor, está aqui 10 mil reais para você fazer o projeto com a peça de glória a Deus, Deus te abençoe e te dê mais 100 mil e depois mande mais 100 mil para cá. Eu acredito que os sacerdotes no santuário estavam vibrando, porque agora tem dinheiro para manter a obra do Senhor, né? Mas diz a Bíblia que uma mulher chegou lá, colocou as moedinhas de valor insignificante, e o Salvador chamou seu discípulo: vem cá, está vendo essa mulher? Ela deu muito mais do que todos esses que deram aí um valor imenso de dinheiro, porque ela deu de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus vê as coisas diferentes de nós, e este ministério da palavra está nos trazendo nessa noite essas informações, para que a gente não se iluda e procure optar por aquilo que realmente aos olhos de Deus são as coisas certas, é a coisa certa. Porque tem muita gente que embarcou já no barco da prosperidade e acha que o Evangelho é fazer você de cabeça e não é cauda, você deve ser o maior, o mais poderoso, o mais rico, porque você é filho do rei, o rei é rico, é dono dos céus, da terra, e você tem que ser. Se você não fizer, não for, porque você, a sua fé é fraca, você está com a vida desajustada diante de Deus. Onde é que está escrito isso? A palavra de Deus não fala isso. Os ensinamentos de Jesus não vão nessa direção, irmãos. A gente precisa despertar para esta grande verdade da palavra do Senhor. O Senhor está me ensinando, falando em coisas sérias para as pessoas, coisas de dimensão eterna. Mas deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Muito bem. Após a ministração da palavra, Jesus disse a Pedro e aos seus sócios, porque aquele barco não era muito pequenininho, não é pensar num barquinho pequenininho não, porque tinha diversas pessoas que estavam ali com ele, então ele não estava só no barco, estava com Pedro, mas provavelmente André, Tiago, João, que eram os seus sócios. O fato é que o barco era um barco de pesca, um barco pesqueiro. E o Senhor disse: olha, vamos um pouquinho mais adiante e lança a rede para pescar. Pedro disse: mas Senhor, nós já passamos a noite todinha pescando e não pescamos nada, não tem peixe.
Aí, Léo, fazer uma pergunta para o presbítero da igreja: o que é que nós acreditaríamos? Na palavra de um carpinteiro ou na palavra de um homem experiente do mar como pescador? O pescador diz: passamos a noite inteira pescando e não tem peixe. Mas o Senhor disse: lance a rede que vocês vão pegar. Meu querido, às vezes Deus testa a nossa fé. As bênçãos de Deus nos alcançam graciosamente através da fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus é uma palavra poderosa. O Senhor disse: lance as redes que vocês vão pegar peixe. Também Pedro não questionou. Ele apenas colocou, mas não insistiu na incredulidade, não insistiu na sua experiência de pescador e resolveu obedecer e crer na palavra do carpinteiro. E Fabiano, eu fiquei pensando: e agora? Porque não tinha peixe, irmãos. Mas eu estava pensando, irmãos, que o nosso Deus é o Deus dos céus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele governa todas as coisas. Quando Ele manda, as coisas acontecem. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aos irmãos que não houve milagre de multiplicação de peixe lá dentro do mar, não, irmãos. Deus mandou. Deus ordenou. E eu procurando uma referência, aí me lembrei de Jonas, quando Deus falou ao peixe e o peixe obedeceu à voz de Deus. Então, de uma maneira misteriosa e poderosa, o Senhor disse lá um cardume: vai, se aproxima do local onde Pedro vai lançar a rede. Irmão, Deus tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nada foge ao controle soberano de Deus. Deus está fazendo as coisas maravilhosas. Pedro não via nada, só via impossibilidade. Passei a noite todinha. E quem é pescador? Aqui tem algum pescador na igreja? Acho que não, né? Tem? Só no sino, mas é um pescador de peixinho, de anzol, até eu, né? Mas os pescadores, os homens experientes, sabem os lugares onde existe peixe, né? Já vão ali para aquele local porque sabem que ali a probabilidade de encontrar peixe é grande, porque ele tem experiência, ele sabe. E parece pelo texto que bom de pescar é à noite. E Jesus disse que lançasse a rede naquele lugar de meio-dia mais ou menos, irmão. Era contraproducente, não tinha como, humanamente falando, aquilo acontecer. Uma pesca poderosa, peixe que quem gosta de peixe está na boa, viu? Irmão, Deus faz assim. O Senhor manda e as coisas acontecem.